Sofia e Bento eram dois que se escolheram, não por acaso, não por costume, mas porque o coração deles já se conhecia antes mesmo do olhar se encontrar. Até que um acidente arrancou dele tudo que faz uma vida valer a pena. E quando ele acordou, ela não existia mais na memória dele. Você está no canal Histórias Comoventes, onde o amor não se apaga, mesmo quando o tempo tenta apagar a memória. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que perdeu tudo, até o próprio lugar no coração de quem mais amava. Se você acredita que o amor verdadeiro encontra o caminho de volta, mesmo na escuridão, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem sentir essa nova emoção com a gente. A estrada atravessava a noite como uma linha viva, e o vento entrava pela janela, bagunçando os cabelos de Sofia Salles enquanto ela cantava baixinho, acompanhando o rádio com aquela alegria tranquila de quem conhece o amor pela intimidade, não pelo exagero. Bento Castilho dirigia com uma mão no volante e a outra procurando a dela, como fazia desde sempre. O toque era leve, natural, cheio de costume bonito. Sofia sorriu, virando o rosto na direção dele. Amanhã eu te mostro a mistura perfeita para pintar chuva em vidro. Bento riu, aquele riso que deixava o mundo mais fácil de existir. Você e suas tintas, qualquer dia pinta o céu de verdade. Eles riram juntos, e por um instante parecia que a vida tinha se recolhido inteira dentro daquele carro, naquela estrada, naquele momento perfeito. Mas um instante pode ser frágil. Os faróis surgiram na contramão. O barulho dos pneus gritou contra o asfalto. O vidro explodiu em fragmentos brilhantes. E de repente, tudo que era leve virou silêncio. Quando Sofia abriu os olhos, havia cheiro de hospital, cheiro de desinfetante, cheiro de algo que não pertence à vida que ela conhecia. A luz branca do quarto feriu sua visão. Calma. Respira comigo, disse uma voz suave. Era a doutora Elisa Moura, a neurologista. Os olhos dela eram firmes, mas gentis, como quem carrega notícias difíceis. Sofia tentou falar, mas o ar falhou. O Bento? Onde está o Bento? Ele está vivo, respondeu Elisa com cuidado. Mas houve um trauma. O cérebro está tentando se proteger. Sofia tentou se levantar. A dor atravessou suas costelas como uma lâmina. Ainda assim, ela se ergueu apoiada na maca. Eu quero ver ele e, por favor. O corredor parecia longo demais. Cada passo era uma lembrança querendo despertar. A chuva batia na janela como alguém pedindo para entrar. Doutora Elisa parou diante da porta. Sofia, existem memórias que o cérebro apaga para evitar a dor. Ele lembra de mim, respondeu Sofia, com a certeza de quem nunca duvidou disso na vida. A médica abriu a porta. O quarto cheirava a soro e silêncio. Monitores piscavam devagar. Sofia se aproximou da cama. Amor, sou eu. Bento abriu os olhos. Ele a encarou com calma. Não havia rejeição. Não havia frieza. Só vazio. Desculpa. A voz dele era fraca. A senhora é... Sofia sentiu o chão desaparecer sob os pés. Mas forçou um sorriso. Um sorriso de quem segura o mundo inteiro nas mãos. Eu sou a Sofia. Ele repetiu o nome, como quem tenta lembrar de uma música antiga. Sofia, e o silêncio que se seguiu já era perda. A porta se abriu, e o perfume de poder entrou junto. Patrícia Castilho, a mãe de Bento, surgiu impecável, inabalável. Filho, exclamou indo até ele. Bento sorriu. Aquele sorriso de quem ainda sabe onde pertence. Sofia sentiu o peito apertar. Patrícia, ele está bem, disse a doutora. O olhar de Patrícia veio afiado. Quem é essa? Doutora Elisa respondeu antes que Sofia pudesse. A esposa. Patrícia não disse nada, mas o silêncio dela disse tudo. Então, outra presença surgiu na porta. Verônica Lemos, buquê simples, expressão suave, intenção profunda. Vim assim que soube, disse a voz doce como porcelana. Bento a observou. Eu te conheço? Somos muito próximos, mentiu Verônica sem piscar.
Sofia sentiu a garganta fechar. E então, Bento segurou a mão de Verônica. Fica comigo. Me sinto mais tranquilo. Sofia respirou fundo para não cair, não chorar, não implorar. Bento, sou eu, disse, quase num fio de voz. Ele baixou os olhos. Me desculpa, eu não lembro. Patrícia pousou a mão no ombro dele com delicadeza ensaiada. Ele precisa descansar. Acredito que a senhora compreenda. Compreender? Compreender ser apagada da própria história? Sofia recuou um passo, depois outro, como quem aprende a andar de novo. O corredor estava silencioso. Só a chuva lá fora fazia companhia. Doutora Elisa chegou perto. Às vezes o coração lembra antes da mente. Sofia assentiu sem encontrar palavras. A porta do hospital se fechou às costas de Sofia, e o vento que veio de encontro ao seu rosto parecia carregar, junto ao frio, a consciência amarga de que algo havia mudado de maneira irreversível. Ela continuou parada por alguns segundos, permitindo que o corpo entendesse antes da mente, permitindo que a alma tentasse acompanhar o que o coração se recusava a aceitar. O casaco de Bento estava apertado contra o peito, não como um simples pedaço de tecido, mas como um resto concreto de um amor que ainda existia inteiro dentro dela. Respirar doía, mas ficar ali parada doía ainda mais. Então, ela caminhou. Caminhou em silêncio, sem pressa e sem decididamente correr, como se cada passo fosse uma despedida lenta de um futuro que ela acreditava que era certo. A mansão Castilho surgiu como sempre, alta, imponente, construída com pedra, dinheiro e silêncio. Mas, naquele dia, ela parecia também construída de algo mais, uma frieza pesada, uma ausência que antes ela não sabia nomear e agora conhecia intimamente. O portão se abriu depois de uma ligação curta e o segurança evitou encará-la nos olhos, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Ela atravessou o jardim como quem atravessa um campo de lembranças. Cada pedra do chão tinha história. Cada janela conhecia risos. Mas naquele momento, tudo parecia estrangeiro, como se ela tivesse voltado a um lugar onde não morava mais. Dentro da casa, tudo estava quieto demais, ordenado demais. A luz que entrava pela janela era branca, reta, sem calor. A luz que ilumina um lugar, mas não o acolhe. E foi ali, no meio do hall principal, que Sofia viu suas malas, alinhadas com perfeição matemática, suas roupas dobradas, seus objetos separados, seu mundo embalado como se fosse algo descartável, sua vida reduzida em volumes que podiam ser carregados com uma mão. Os saltos se aproximaram antes da voz. Eu imaginei que você viria, disse Patrícia Castilho, descendo a escada com aquela postura que não era elegância, era domínio. Facilita as coisas. Sofia não respondeu imediatamente. Ela respirou. Buscou um espaço dentro da própria dor, onde pudesse falar sem implorar. Onde está o Bento? Eu preciso falar com ele. Patrícia manteve o sorriso leve, estudado, frio. Ele está descansando. Não precisa ser perturbado com isso. Ele precisa me ouvir, insistiu Sofia, mas a voz não era raiva, era amor. E é justamente isso que fazia a frase pesar. Ele precisa me ver. Ele já a viu o suficiente, cortou Patrícia com precisão. E você viu com seus próprios olhos, está confuso, frágil. Perder a memória já é um fardo grande demais. Não seja cruel tentando forçá-lo a lembrar um amor que não existe mais. Sofia fechou os olhos, só um momento. Não para desistir, mas para permanecer inteira. O amor existe, mesmo que ele não lembre. Patrícia inclinou a cabeça, como quem observa algo pequeno demais para justificar esforço. Eu acredito que seja hora de aceitar o fim. Isso, ela apontou para as malas, é o melhor para todos. 2 seguranças aguardavam prontos. Sofia entendeu e não lutou. Com mãos trêmulas ela pegou o casaco de Bento, o dobrou com cuidado e o deixou sobre a mala, como quem deixa uma parte viva do próprio peito ali, exposta. Ela virou-se para sair, mas antes, sua voz, suave, firme, definitivamente humana, ficou suspensa no ar.
Diga a ele que eu não o abandonei. Quem abandona é quem desiste, e eu nunca desisti de nós. Patrícia não respondeu. Apenas acenou negativamente com a cabeça. Nós? Não existe mais nós. Sofia deu o primeiro passo. Depois o segundo. Saiu da mansão sem chorar, sem tremer, sem desmoronar. No alto da mansão, Patrícia e Verônica observavam pela janela. Ela não vai voltar, disse Verônica. Ninguém enfrenta uma Castilho e sai inteira, respondeu Patrícia. Sofia caminhou até o ponto, sentou-se, respirou. E isso foi o que doeu mais, porque respirar fez doer mais do que chorar. O celular tocou. Sofia? Era a voz serena da doutora Elisa. Onde você está? Saindo da casa dele. Você não devia ter ido sozinha. A mãe dele está tentando controlar tudo. Ela está aproveitando a falta de memória do Bento para separar vocês. Sofia olhou para o casaco nos braços. Ela está conseguindo. A médica fez silêncio antes de dizer. Às vezes o amor fica adormecido, mas ele não desaparece. O tempo desperta. Sofia fechou os olhos. Eu não vou desistir. Desligou. O ônibus chegou. Ela entrou. Encostou a testa na janela fria. Mas naquela mesma noite, sozinho no quarto, Bento murmurou em meio ao sonho inquieto. Sofia. E foi então que veio. Um lampejo, um sussurro, uma memória sem imagem. Um riso, um cheiro de jasmim e a frase: não esquece de voltar para mim. Bento levou a mão ao peito como quem procura algo que nunca deveria ter perdido. E murmurou baixinho, sem saber por quê. Sofia, porque o amor não acaba. Ele espera. E distante dali, em um quarto simples, em uma cama emprestada, ela abriu os olhos sem saber por quê. Porque o amor verdadeiro não precisa da memória para existir. Ele existe na respiração, na ausência que dói, na presença que chama. E quando o amor chama, o coração sempre responde, mesmo em silêncio. No dia seguinte, a chuva engrossava e o vento parecia zombar dela. Andou até a casa de tia Rosa, batendo a porta com mãos trêmulas. A mulher apareceu, espantada. Sofia, meu Deus, olha seu estado. Sofia caiu em prantos, desabando no abraço da tia. Eu perdi tudo, tia, tudo. E tia Rosa, com a sabedoria que o tempo dá às mulheres que já sobreviveram demais, respondeu: quando a vida arranca tudo, é porque está prestes a devolver de outro jeito. E naquela noite, em casas separadas, em dores separadas, em camas separadas, eles dormiram ao mesmo tempo, e o amor, mesmo esquecido, respirou. A manhã amanheceu calma no bairro simples onde tia Rosa morava. O quarto era pequeno, iluminado pela luz suave que passava pelas cortinas floridas. As paredes tinham marcas do tempo, e nelas ainda estavam pendurados alguns quadros antigos, obras que tia Rosa pintara anos atrás, quando acreditava que cor era uma forma de cura. O cheiro de café recém-passado se espalhava pela casa, quente, acolhedor, cheio de memória. Sofia permaneceu sentada na beira da cama por alguns instantes. Observava as próprias mãos, como quem tenta se lembrar de como se vive dentro delas. Era uma mulher ainda inteira, mas cansada, ferida, e buscando devagar o caminho de volta para si mesma. Tia Rosa entrou no quarto com uma bandeja, o rosto tranquilo, o passo de quem conhece a dor e ainda assim escolhe a doçura. Trouxe pão quente e café. Disse com um sorriso pequeno: vai te fazer bem. Sofia retribuiu o sorriso, mas o dela era tímido, contido, quase um ensaio de sorriso. Obrigada, tia. Eu ainda não sei como começo de novo. Tia Rosa sentou-se ao lado dela. Colocou a mão sobre a dela, com a calma de quem sabe esperar. Começando, respondeu simplesmente: o amor que dói é o mesmo que ensina. As palavras ficaram suspensas no ar. Não exigiam resposta, apenas presença. O telefone tocou pouco depois das 8, mas o som parecia atravessar quilômetros até alcançar Sofia, que estava sentada na beira da cama sem realmente ter conseguido dormir. A noite ainda estava dentro dela, aquela noite em que o amor parecia ter sido arrancado pela raiz e deixado exposto ao vento. Quando atendeu,
A voz que surgiu do outro lado era fria, calculada, polida. A voz de quem conversa apontando uma arma invisível. Sofia, aqui é Patrícia Castilho, a mãe do Bento. Sofia sentiu o corpo enrijecer, o coração bater mais rápido, não por medo, mas por esperança. A palavra Bento atravessou sua mente como uma chama nova. Dona Patrícia? Sim, preciso conversar com você, pessoalmente. É sobre o Bento. A dor que Sofia tinha contido na garganta se transformou em um sopro quente de esperança. Talvez ele tivesse lembrado. Talvez tivesse perguntado por ela. Talvez o amor estivesse abrindo uma fresta na escuridão. Claro, eu posso ir agora. Às 11 em ponto, não se atrase. E a ligação terminou como se tivesse sido cortada com uma tesoura. Sofia arrumou-se em silêncio. Prendeu o cabelo. Vestiu o casaco que ainda guardava o cheiro dele. E saiu. Quando chegou à mansão, o portão abriu-se lento demais, como se estivesse avisando que entrar ali significava perder algo que ela talvez ainda nem tivesse percebido. O hall estava cheio de rostos sérios, advogados, empregados, e no centro de tudo, Patrícia, dona não apenas da casa, mas da narrativa. Era como se ela mesma fosse o teto e as paredes. Ela nunca aceitou o relacionamento do filho, sempre controladora. E no primeiro momento que tentou controlar Sofia, ela falhou, e desde então lutava para acabar com o casamento do filho. E agora, a falta de memória do filho lhe parecia uma oportunidade perfeita. Tirar Sofia da jogada e empurrar Verônica para os braços do filho. Que bom que veio, Sofia. A voz vinha doce, envolta na mais pura arrogância, quase um convite, quase uma sentença. Sente-se, por favor. Sofia olhou ao redor procurando Bento com os olhos, porque se ele estivesse ali, talvez tudo fizesse sentido. Está tudo bem com o Bento? Ela perguntou. Está, respondeu Patrícia, apoiando as mãos na mesa. Mas há questões delicadas sobre as quais precisamos falar. A porta se abriu. Bento entrou. Não como marido, não como amor, não como história, mas como alguém que estava sendo conduzido pela mão invisível de quem domina tudo. Ele estava acompanhado de um advogado, e sua expressão era neutra, pálida, vazia demais para caber a alguém que um dia a amou tanto. Sofia levantou-se. Bento, sou eu. Bento, sua voz saiu suave, como quem chama algo delicado para perto. Sou eu. Voltei. Ele levantou o rosto devagar. Havia um reconhecimento pequeno ali, mas sem história, sem raiz. Eu lembro de você. Do hospital. Sofia assentiu. Eu sou sua esposa. Nós nos amamos. Nós tínhamos uma vida juntos. Bento franziu o senho, confuso. Minha mãe disse que você era uma funcionária da empresa. Ela fechou os olhos um instante, como quem segura um golpe por dentro. Eu fui a mulher que você escolheu. Aquela que te esperava com café na xícara errada e uma pintura nova na parede. A mulher que você dizia amar. O silêncio foi cortado pelo som calculado da voz de Patrícia, com aquele sorriso que não é sorriso, é domínio. Ora, faça-me o favor. O que você está querendo com isso? Sofia virou-se devagar, mantendo a dignidade como única armadura. Estou tentando trazer seu filho de volta para a vida dele. Ele não precisa de você, respondeu Patrícia, descendo o último degrau. Ele precisa de estabilidade, de paz, de foco. Ele precisa do amor, Sofia corrigiu. Patrícia sorriu, como quem escuta uma criança dizer algo ingênuo. Amor não paga contas, querida. O ar pareceu afiar. Verônica apareceu na entrada do corredor, o perfume doce preenchendo o espaço antes dela. Era suave demais para ser inocente. Sofia sentiu o coração pulsar alto, mas seus pés ficaram firmes. Bento, disse ela olhando direto para ele, você me prometeu. Você prometeu não me esquecer nunca. Isso está dentro de você. Ele desviou o olhar. Não porque não queria acreditar, mas por medo. Eu não sei o que pensar. Patrícia tocou o braço do filho, delicada como um veneno. Ela já disse o que precisava dizer. Vamos encerrar isso. Antes que Bento pudesse responder, Patrícia ergueu a mão, como quem corta um laço. É exatamente isso que estamos aqui para esclarecer.
O advogado colocou uma pasta sobre a mesa, abrindo-a diante de todos. Senhora Salles, disse com profissionalismo anestesiado, foi constatado que o registro do casamento não consta nos arquivos oficiais. O documento é inválido. Sofia sentiu o mundo girar. Isso é mentira. Nós nos casamos em cartório. Nós assinamos. Nós juramos. Verônica deu um passo à frente. Ela tinha aquele sorriso que parece acolher, mas só acolhe a queda do outro. O cartório não encontrou registro algum. Talvez tenha sido um erro, um mal-entendido. O carimbo some quando alguém paga para ele desaparecer, disse Sofia com a voz embargada. E então olhou para Bento, e aquele olhar era súplica, memória e amor ao mesmo tempo. Você sabe que é verdade. Olha para mim. Você sabe. Ele respirou fundo. E essas duas palavras foram uma faca. Eu não me lembro. Foi aí que algo dentro dela quebrou de verdade. Porque ele não lembrava. Porque justo dela e do amor. Patrícia inclinou levemente a cabeça, como quem encerra um assunto. O melhor é encerrar isso de forma civilizada. Nenhum bem será transferido, já que não existe casamento. A família Castilho assumirá o suporte médico. Você está livre para seguir sua vida. Sofia quase riu. Não por humor, mas por ironia amarga. Livre? Depois de me tirarem até o direito de existir ao lado dele? Verônica tocou o ombro dela com uma falsa compaixão que queimava. Às vezes, o destino faz o que o amor não tem coragem de fazer. Sofia recuou, mas a voz dela, mesmo fraca, saiu inteira. Vocês podem apagar meu nome dos papéis, mas nunca vão apagar do coração dele quem eu fui. Ela olhou Bento pela última vez, não cobrando nada, não pedindo nada, apenas amando. Eu te amo, disse apenas com voz firme, doce, inteira. E esse amor está vivo, mesmo que você não lembre dele agora. Um dia, você vai lembrar. Virou-se e saiu, levando consigo só o casaco que trazia a memória do abraço dele. Mas lá fora, ela percebeu que o casaco não estava mais com ela. Com o nervosismo da situação, ela havia deixado cair sem querer. E naquele instante, parecia que tinha deixado também o último pedaço de si naquela casa. Horas depois, Bento encontrou o casaco no encosto do sofá. Pegou-o sem pensar. Levou ao rosto. O perfume de jasmim o envolveu. E seu coração, não sua mente, reconheceu algo que ele não conseguia nomear. Estranho, murmurou. Eu não sei quem você é, mas isso me faz bem. A porta rangeu suavemente quando Sofia entrou, e o cheiro familiar de café torrado e pão recém-aquecido preencheu o pequeno lar de tia Rosa, um refúgio que guardava histórias antigas nas paredes e acolhimento no ar. O som da rua ficou do lado de fora, como se o mundo inteiro tivesse decidido se calar, para que apenas aquele momento existisse. Tia Rosa estava de costas, mexendo uma panela, o avental florido amarrado com um nó firme na cintura, os cabelos presos em um coque que denunciava tantos anos sobrevivendo à vida. Quando ouviu os passos, ela se virou, e não precisou de palavras para entender. Sofia não falou primeiro. Seu corpo falou por ela. O peito arfava, os ombros tremiam e os olhos, antes tão fortes, carregavam agora um peso antigo, profundo, impossível de esconder. Tia Rosa apenas abriu os braços. Não perguntou. Não exigiu explicações, não pediu força. Apenas acolheu. E foi dentro daquele abraço que Sofia deixou cair tudo o que vinha segurando com as mãos, com os dentes, com a alma. Tia... A voz era um fio, frágil, quase um sussurro que parecia se desfazer antes mesmo de ser ouvido. O que foi, minha menina? Perguntou Rosa, sua voz suave, como quem sabe que certas perguntas precisam ser feitas com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o que já estava por um fio. Sofia desabou. As lágrimas que antes se acumulavam silenciosamente, agora caíam sem ritmo, sem direção, como chuva que finalmente encontra a terra depois de esperar na nuvem tempo demais. Ela se agarrou à tia, como alguém que se agarra a uma borda enquanto o mundo desmorona ao redor. Acabou, tia, disse entre soluços que rasgavam o peito. Acabou. Não existem mais lembranças, não existem mais memórias. E agora,
Ela respirou fundo, tentando manter a voz, mas a dor era maior. Agora também não existe mais casamento. Tia Rosa afastou apenas o suficiente para olhar para o rosto dela, segurando suas bochechas com mãos quentes, firmes, de mulher que já viu dores que o mundo não sabe nomear. Como assim, minha filha? O casamento de vocês é real. Vocês viveram isso. O olhar de Sofia vacilou, como se o mundo tivesse desmoronado em silêncio. Eu não sei, tia, sussurrou. Patrícia deu um jeito, ela apagou tudo. Pagou para sumirem com os registros. Como se eu nunca tivesse sido esposa. Como se eu nunca tivesse existido na vida dele. Como se o amor que a gente construiu pudesse ser arrancado do mundo só porque ela decidiu. Tia Rosa respirou fundo. Os olhos dela, sempre tão calmos, brilharam com uma mistura de dor e indignação. A dor de ver quem se ama sofrer e a indignação silenciosa das mulheres que já precisaram engolir o mundo inteiro para continuar de pé. Calma, minha filha, disse, envolvendo Sofia novamente num abraço lento que curava devagar. Bento vai se lembrar. Essa amnésia não dura para sempre. O amor não se apaga assim. Não importa o que façam, o que tentem arrancar, o que tentem esconder. A mente esquece. Mas o coração sempre chama pelo que é dele. Sofia fechou os olhos e deixou o corpo amolecer naquele colo que era a casa. E do lado de fora, no silêncio da noite, o vento pareceu sussurrar o nome dos dois. Porque o amor verdadeiro, nunca desaparece. Ele apenas espera. No dia seguinte, Sofia caminhou pela vizinhança. As casas eram simples, pintadas com cores vivas. Crianças corriam atrás de uma bola. Mulheres varriam a calçada enquanto conversavam baixinho sobre a vida, como guardiãs de histórias que o mundo esqueceu de ouvir. A cena tinha algo de real, de inteiro. Diferente da mansão silenciosa e perfeitamente arrumada onde ela vivera. Ali, tudo era vivo. Sofia parou diante de uma lojinha pequena de tintas. A vitrine parecia chamá-la. Os pincéis alinhados, as telas em branco. As tintas dormindo em frascos de vidro, cheias de possibilidades que esperavam apenas uma mão disposta a sentir. A dona da loja surgiu na porta, enxugando as mãos em um pano florido. Vai levar alguma coisa, moça? Perguntou com gentileza. Sofia respirou devagar, olhando para tudo sem realmente tocar nada. Não hoje. Mas eu volto. A mulher sorriu, como se já soubesse. À tarde, Sofia ajudou tia Rosa no quintal, a água fria escorrendo pelos dedos, o cheiro de sabão de coco, o vento tocando o rosto. A simplicidade cabia ali, e ela se sentia parte daquilo. Não era felicidade completa, era paz. Uma paz que não precisa explicar nada. Depois subiu para o quarto e abriu a pequena caixa onde guardava o colar de jasmim. O colar era simples, mas guardava lembranças, era um presente de Bento. Passou os dedos pelo pingente com delicadeza. O perfume era fraco, mas ainda vivo o bastante para puxar uma lembrança. Uma risada leve, um beijo na têmpora, uma dança em silêncio enquanto a chuva caía lá fora. Sofia respirou fundo e permitiu que a saudade se sentasse ao lado dela. Não fugiu. Tia, você acha que um dia ele vai lembrar de mim? Perguntou já na sala com a voz baixa. Tia Rosa ergueu os olhos da costura. O olhar dela era amor e verdade. Sim, minha menina, disse com calma. Mas o que importa agora não é se ele lembra de você. É se você lembra de você. A lágrima que caiu não era pesada. Era uma lágrima que limpa, que devolve espaço ao peito. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Pegou um caderno. Começou com traços soltos, indecisos. Mas aos poucos, a mão encontrou um caminho que a alma reconhecia. Quando percebeu, estava desenhando o rosto dele. O olhar suave, o sorriso calmo. Dessa vez, ela não chorou. Apenas sentiu. Do outro lado da cidade, na mansão Castilho, Bento estava sentado no escritório. Havia silêncio demais. Ele pegou o casaco que estava jogado sobre o sofá, o mesmo casaco que Sofia deixou cair, na última vez que ele a viu. Aproximou-o do rosto. O cheiro de jasmim o envolveu como uma memória que não tem nome, mas sabe o caminho.
Ele fechou os olhos. Um riso suave ecoou na mente dele. Um riso molhado de chuva. Ele abriu os olhos assustado, procurando algo que ainda não sabia reconhecer. "Quem é você?" sussurrou. E naquele mesmo instante, em outro lugar, Sofia fechava a janela do quarto. "Boa noite, Bento", disse baixinho, e dormiu. E ele também dormiu, segurando a jaqueta contra o peito, porque o amor verdadeiro não termina. Ele espera. Os dias na casa de tia Rosa seguiam um ritmo lento, quase silencioso, como se o tempo ali aprendesse a caminhar devagar para caber dentro do peito de Sofia. Todas as manhãs começavam com o aroma de café quente e o som da chaleira chiando no fogão antigo. Tia Rosa dizia sempre: "Primeiro a gente alimenta o corpo, depois a alma", e Sofia tentava respirar, tentava existir, tentava ser. Mas quando a noite chegava, quando o mundo ficava quieto demais, o nome de Bento surgia como um sussurro que não pedia permissão para doer. Ela dormia pouco e sonhava muito. Sonhava com mãos entrelaçadas, com chuva, com o perfume de jasmim, com a promessa de um amor que parecia eterno, até ser arrancado dela sem aviso. Certa tarde, ao passar novamente pela lojinha de tintas, ela parou. Desta vez, não apenas olhou. Ficou ali, parada, como se estivesse aguardando algo que ainda não sabia nomear. A dona da loja apareceu na porta com o mesmo sorriso doce. "Você voltou", disse, encostando-se à porta. Sofia respirou fundo. "Voltei, mas eu ainda não sei se consigo pintar." A mulher riu com ternura, como quem já conheceu aquela dor. "Quem pinta não escolhe o dia", respondeu com a calma de quem viveu muito. "A dor é que escolhe por você." Sofia abaixou os olhos. "Eu não tenho como pagar agora." A dona da loja entrou, pegou um pequeno estojo de aquarela e colocou nas mãos dela com uma delicadeza quase ritual. "Então paga quando puder", disse. "Quando a dor quiser virar cor, você deixa." Naquela noite, Sofia sentou-se à mesa da cozinha. Só ela, a luz fraca e o silêncio. Abriu a caixa. As tintas brilhavam como se estivessem vivas. O primeiro traço saiu tremido. Depois, outro e outro. Sem perceber, o rosto dele começou a nascer. Os olhos de Bento, o meio sorriso. A expressão que ela conhecia da ponta dos dedos ao coração. Quando se deu conta, o pincel caiu da mão. As lágrimas vieram sem aviso. Caíram sobre a pintura. Misturaram-se ao azul, ao amarelo, ao vermelho. A dor se dissolveu em cor. "Eu não quero lembrar", sussurrou com a voz embargada. "Mas ele está em tudo o que eu faço." Ela chorou, mas não se quebrou. Dessa vez, chorou para esvaziar. Nos dias seguintes, a pintura deixou de ser escolha e virou necessidade. Ela pintava ao acordar. Pintava quando o silêncio apertava. Pintava quando o coração parecia pequeno demais para guardar tanta saudade, e cada tela trazia um pedaço dele. Era amor que ainda tinha onde morar. Tia Rosa entrou um dia no quarto e encontrou as telas apoiadas na parede. Cada quadro parecia uma janela aberta para algo que existiu e que ainda doía por existir. "Minha filha, isso está lindo", disse com o rosto emocionado. Sofia enxugou as mãos no avental. "Não é beleza, tia, é só dor." Tia Rosa sorriu com ternura. "Então essa dor sabe falar, e o mundo precisa ouvir." Sofia congelou. "Tia, eu não sei se consigo que o mundo me veja. Quando o amor quebra a gente, minha filha, o mundo precisa saber como é que se renasce", respondeu Rosa, firme, mas amorosa. "Eu conheço alguém que organiza exposições na paróquia. Quero mostrar isso." Sofia não disse sim, mas também não disse não. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bento estava sentado no escritório, cercado de papéis que não faziam sentido. A empresa ia bem. A vida ia mal. O coração acelerou antes da memória. Fechou os olhos e viu algo que não sabia explicar. Chuva batendo na janela, uma risada correndo pelas paredes, mãos segurando as dele como quem segura um mundo. "Quem é você?", murmurou, levando a mão ao peito.
Na mesma hora, em outro canto da cidade, Sofia pintava a chuva na janela de uma tela. Uma lágrima caiu sobre o azul. Ela sorriu fraca, mas sincera. Talvez seja assim que o amor vive quando a memória morre, nas cores que a gente não escolhe. E naquela noite, sem combinarem, sem saberem, eles sentiram a mesma saudade. No mesmo minuto, no mesmo silêncio, dois corações chamando um ao outro na escuridão, porque o amor, quando é verdadeiro, não morre. Ele espera. A noite vinha pesada, densa, como se o céu carregasse um segredo grande demais para caber lá em cima. Sofia não conseguiu dormir. O peito parecia pequeno, apertado, incapaz de guardar o coração que insistia em bater fora do ritmo. Ela se sentou na beira da cama, respirando devagar, mas a respiração vinha curta, trêmula, como se algo estivesse prestes a romper. As paredes do quarto pareciam mais próximas, o teto mais baixo, o silêncio mais agressivo. A imagem dos olhos de Bento, aqueles olhos que quase a reconheceram, que quase se lembraram dela, que quase disseram não vá, fazia tudo doer de novo. Era um quase que queimava. Um quase que machucava mais do que um nunca. Sofia levantou-se devagar, vestiu o casaco e saiu sem acordar tia Rosa. A rua estava úmida, fresca, e o mundo parecia dormir enquanto ela caminhava. As luzes dos postes criavam sombras compridas no chão, como se acompanhassem seus passos e sua dor. Quando chegou diante da mansão Castilho, ficou parada por um instante, apenas respirando. O portão era alto demais, frio demais, silencioso demais. Mas o amor, mesmo ferido, ainda chamava pelo nome dele. Sofia tocou o interfone e sua voz saiu firme, não porque estava forte, mas porque ela sabia que precisava ser. Eu preciso vê-lo, disse, e sua voz parecia atravessar a noite. Diga a ele que é Sofia. Ele vai entender. O silêncio respondeu primeiro. Um silêncio que machuca. Um silêncio que julga. Um silêncio que fecha portas sem precisar de palavras. Então a porta lateral se abriu. E não era Bento. Era Patrícia Castilho. A presença dela preenchia o espaço como uma parede. Impecável, elegante, dura. Nada nela hesitava, nada fraquejava. Seus olhos carregavam mais controle do que amor, mais medo do que cuidado, mais orgulho do que verdade. Você de novo, disse, e cada palavra era lâmina. Eu avisei que a sua presença faz mal ao meu filho. Sofia manteve os olhos firmes mesmo com o coração tremendo. Eu só quero vê-lo, respondeu. Só quero saber se ele está bem. Ele está, Patrícia respondeu sem se abalar. E ficará ainda melhor quando esquecer que você existiu. Sofia sentiu algo dentro dela se partir devagar. Um tipo de dor que não lateja, que cala. Foi então que o som de saltos ecoou pela entrada. Uma risada seca veio antes do rosto aparecer. Verônica Lemos desceu os degraus como quem desce de um palco que acredita ser seu. O vestido perfeitamente alinhado, a maquiagem impecável, o sorriso cheio de veneno. Meu Deus, que cena triste, ela disse, como quem observa um espetáculo medíocre. Mendigando atenção, outra vez. Sofia respirou fundo. Seu corpo todo tremia por dentro, mas sua voz saiu limpa. Eu não estou mendigando nada, eu estou amando. E você deveria tentar um dia. A risada de Verônica era afiada. Amor? Ela repetiu zombando. Na vida real vence quem permanece. E eu permaneci. Você é só passado. O golpe veio certeiro. Sofia sentiu. Mas ela permaneceu de pé, porque agora ela sabia. Às vezes, para continuar, é preciso deixar doer. Passado não volta, Verônica, disse com a voz baixa, firme, cortante. Mas destino sempre encontra o caminho. Tirem ela daqui. Patrícia ordenou, sem olhar nos olhos dela. Os seguranças se aproximaram. Não foram violentos. Não precisaram ser. A dor já era violência suficiente. O portão se fechou atrás de Sofia com um som seco, como uma porta se fechando dentro dela também. Ela ficou ali, parada, sem chorar, sem gritar, apenas respirando.
A respiração era tudo o que ela tinha naquele momento. E então, em voz baixa, quase um sussurro, ela disse para si mesma, não como uma promessa ao amor, mas como uma promessa à própria vida. Se o amor dele existe, ele vai me encontrar. Se não, eu aprendo a sobreviver. Ela virou-se e caminhou. Cada passo era pesado. Cada passo parecia um adeus, mas era também, sem que ela percebesse, o primeiro passo da mulher que ela ainda estava se tornando. O sol brilhou tímido sobre o bairro simples. Sofia respirou profundamente. Tia Rosa já preparava o café, como quem sabia que amor se reconstrói em pequenas rotinas. Hoje você tem entrevista no centro comunitário. Lembra? Disse ela. Eu lembro. Sofia respondeu com um sorriso fraco, mas vivo. Porque sobreviver, às vezes, é o primeiro ato de começar a viver de novo. Sofia sorriu, ajeitou o cabelo e saiu caminhando pelas ruas estreitas com o portfólio debaixo do braço. O prédio do centro comunitário era simples, com paredes grafitadas e um pátio cheio de flores plantadas por voluntários. Na sala de reuniões, uma mulher de olhar doce, Dona Marta, a esperava. Então você dá aula de pintura? Tento, respondeu Sofia com humildade. A arte me salvou. Acho que pode salvar outros também. Dona Marta sorriu. Aqui a gente não contrata professores, Sofia. A gente acolhe almas. Pode começar. No centro comunitário, crianças pintavam com tinta nos braços e sorrisos nos olhos. Sofia andava entre elas, como quem reaprende a ver beleza no que é pequeno. Dona Sofia, posso pintar o céu verde? Perguntou um menino com o rosto manchado de azul. Sofia sorriu. Verdadeiramente dessa vez. Pode sim. Às vezes a gente precisa mudar a cor do céu para lembrar que o mundo pode ser diferente do que ele é. As crianças riram. A sala pareceu mais leve. Tia Rosa, olhando da porta, enxugou uma lágrima silenciosa. Sua menina estava voltando a ser luz. Mas enquanto isso acontecia, do outro lado da cidade, Bento acordava de um sonho. No sonho, havia chuva, havia jasmim e havia um nome que o coração dizia antes da memória permitir. Sofia. Ele abriu os olhos, o peito doendo de saudade de algo que ele ainda não sabia que já tinha sido seu. E naquele exato minuto, Sofia levantou os olhos da tela que pintava e sussurrou o nome dele, sem perceber, porque o amor verdadeiro não precisa ser lembrado para existir. Ele apenas respira, mesmo no silêncio, mesmo na distância, mesmo na ausência. Ele espera e chama, até que o destino, finalmente, responda. Dias depois, as aulas estavam cada vez mais cheias de alunos. Sofia ficou depois da última aula, sozinha limpando pincéis. O som de saltos começou a ecoar pelo corredor, firme, ritmado, calculado, o tipo de passo que avisa que não veio por acaso, e Sofia ergueu o olhar e encontrou Verônica Lemos parada à porta com seu perfume doce e postura impecável, e sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve o rosto inteiro, mãos pousadas no pano como quem posiciona um escudo invisível, decidida a não voltar a ser pequena. Respirou, ajeitou os cabelos e falou com a calma que aprendeu a construir dentro do peito, mesmo quando o peito treme. Que surpresa! Não esperava te ver aqui. Verônica deixou um sorriso se abrir devagar, desses que têm veneno nas bordas e elegância no centro, e entrou 2 passos como se o chão lhe pertencesse. O olhar passeando pelas telas com um desdém estudado, cada palavra preparando o próximo corte. Pois é. Também fiquei surpresa ao descobrir que o centro comunitário agora tem uma artista. Sofia cruzou os braços não para se defender, mas para avisar ao corpo que ele não precisava fugir, e manteve a voz baixa, redonda, sem pressa, como quem segura a batuta do próprio ritmo. O que você quer, Verônica? Só ver com os próprios olhos como anda a vida da viúva esquecida. As palavras caíram como lâminas embrulhadas em cetim. Doeram sem fazer barulho, doeram onde já havia cicatriz. Sofia respirou fundo e colocou de novo os pés no chão da sala que era sua. A vida anda simples.
mas cheia de verdade, disse olhando-a firme. Coisa que talvez você não entenda. Verônica riu curto, aproximando-se das telas com as unhas roçando de leve nas molduras, como quem experimenta limites. Ah, então é isso? Agora você pinta o homem que perdeu a memória para ganhar atenção? Que tragédia conveniente, Sofia. O golpe veio abaixo da linha da cintura, mas Sofia não cedeu. Ajeitou uma tela, recolheu um pincel e levantou os olhos com aquele brilho que a dor acende quando aprende a dizer basta. Eu pinto o que eu vivi. E você? Vende o que destruiu? O sorriso de Verônica murchou num segundo, a máscara de porcelana trincou e o olhar ficou puro aço. Cuidado com o tom, querida. Eu ainda posso acabar com o que sobrou da sua reputação. Você não pode acabar com o que eu reconstruí do zero. Por um momento, só o relógio do corredor marcou o tempo, como se esperasse o estalo da guerra. Verônica avançou mais um passo, invadiu o espaço de Sofia com o perfume e a sombra e sussurrou a sentença que achava que vencia todas as discussões. Acha mesmo que o Bento vai te reconhecer, que vai largar a mulher que ficou ao lado dele para correr para uma professora de pintura? O sangue de Sofia ferveu no minuto exato em que a dignidade pediu passagem. A garganta ardeu, os olhos umedeceram sem cair, e a mão que segurava o pano largou o pano para segurar a própria coragem. Então, sem hesitar, ela pegou o balde de tinta verde sobre a mesa e virou num gesto firme, inteiro, inevitável. O líquido escorreu pelo vestido caro de Verônica, pingou em gotas largas no piso, riscou o salto, tingiu a arrogância e o silêncio que veio depois pareceu ouvir o coração do prédio inteiro bater. Verônica congelou em pé, os olhos contorcidos entre ódio e vergonha, tentando achar palavras para estancar o que o gesto já tinha decidido. E Sofia, com a voz gelada de quem finalmente se escolheu, soltou a frase que terminou a cena como uma moldura perfeita. Agora sim, essa cor combina com você. Verônica apertou os dentes, a bolsa contra o corpo e deixou que o grito saísse num sussurro feroz. Sua louca, isso não vai ficar assim. Não vai mesmo, respondeu Sofia, dando um passo à frente, marcando no chão o território da própria vida. Porque eu cansei de abaixar a cabeça pra gente como você. Vai embora, Verônica. E não volta mais. O corredor ouviu os saltos de fuga. Não eram mais passos que tomavam posse. Eram passos que devolviam derrota. E quando o vazio voltou a encher o ateliê, Sofia percebeu que suas mãos tremiam não de medo, mas do susto de ter sido forte. Sentou-se devagar, riu nervosa, deixou o ar sair em prestações e a porta se abriu de novo, agora com tia Rosa ofegante, olhos muito abertos, o avental marcado de farinha. O que foi isso, minha filha? Foi... Sofia sorriu torto, limpando respingos do braço. Foi o som da minha paciência quebrando, tia. Tia Rosa olhou o chão salpicado de verde, as telas alinhadas, a sobrinha de cabeça erguida e balançou a cabeça com um orgulho que também é oração. Bem, pelo menos agora o ateliê ganhou cor nova. Sofia riu, e o riso veio de um lugar inteiro. Encostou a cabeça no ombro da tia, fechou os olhos por um segundo e disse, como quem sela com palavras o que as mãos acabavam de pintar. Eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém me fazer pequena. Hoje eu cumpri. Lá fora, o sol descia atrás das casinhas, o vento corria leve pela rua, e a câmera imaginária se afastava devagar, mostrando a sala ainda salpicada de tinta. Cenário do momento exato em que uma mulher aprendeu que, às vezes, pintar um novo começo exige sujar as mãos. E no silêncio depois do estrondo, a vida de Sofia ganhou contorno. Não a mulher que sofreu, mas a mulher que escolheu não sofrer calada. Não a que implorou amor, mas a que reteve a própria dignidade. Não a que aceitou o tamanho que lhe deram, mas a que desenhou o seu. O som da chuva fina batia no telhado naquela manhã. Na televisão antiga da cozinha, o noticiário rodava como sempre, até que um nome apareceu na tela, um nome que fez o mundo de Sofia parar. Professora de arte defende alunos durante confusão e transforma dor em cor. A manchete brilhava forte, acompanhada de uma foto tirada por uma das alunas. Sofia estava de costas, o chão manchado de tinta verde,
como se fosse parte de uma obra viva. Tia Rosa, segurando a caneca, levou a mão ao peito. Meu Deus, Sofia, você está no jornal. Sofia se aproximou devagar, como se tivesse medo de que o que via não fosse real. Seus olhos, ainda cansados, brilharam com surpresa, confusão e um resquício tímido de orgulho. Isso é exagero, tia. Não foi nada demais. Exagero nada, respondeu Rosa, rindo com os olhos úmidos. As pessoas estão vendo a mulher que eu sempre soube que você era. Do outro lado da cidade, em uma sala silenciosa e luxuosa, Verônica Lemos lia a mesma notícia com a expressão contorcida. Amassou o jornal com força e jogou-o sobre a mesa de mármore. Corajosa, murmurou com veneno. Ela me jogou tinta. Na cabeceira da mesa, Patrícia Castilho levantou os olhos devagar, como quem não se surpreende com nada. A imprensa esquece rápido. Logo essa história morre. E se não morrer? Retrucou Verônica, a voz estreita de medo e raiva. Então trate de continuar perto do Bento. Patrícia tomou um gole de chá. Ele é quem importa. No mesmo instante, Bento apareceu no corredor, já vestido para a reunião. Seu semblante era calmo, mas havia algo inquieto no olhar, como quem dorme em guerra. Falando de mim outra vez, Verônica forçou um sorriso, doce demais para ser verdadeiro. Sempre, Bento, você é importante. Ele pegou a pasta sobre a mesa sem olhar para ela. Tenho reunião no conselho. Eu também vou, anunciou Patrícia. E Verônica vai conosco. Bento franziu o senho. Desde quando ela participa da empresa? Desde hoje, respondeu a mãe, firme. Você anda disperso. Alguém precisa manter o controle. Ele suspirou. Aquele tipo de suspiro que carrega anos de cansaço. A senhora sempre acha que sabe o que é melhor para mim. E até hoje não errei, disse ela, mentindo com elegância. No carro, enquanto a chuva escorria pelo vidro, Verônica se inclinou no banco de trás. Bento, você anda distante. Eu poderia te ajudar se me deixasse. Eu não preciso de ajuda. Ele olhava a cidade com um vazio estranho. Eu só... sinto que estou esquecendo alguma coisa importante. São só sonhos, sussurrou ela, tentando convencê-lo. Passa. Algumas coisas não passam, respondeu Bento, olhando para as mãos. Elas esperam. Enquanto isso, no centro comunitário, Sofia varria o chão quando uma mulher de cabelos ruivos entrou segurando uma câmera. Você é a Sofia Salles? Perguntou com voz segura. Sou Helena Prado, da revista Horizonte. Vi sua história. Eu precisava vir. História? Sofia sorriu de forma tímida. Eu só dou aula. E isso é o suficiente para tocar o mundo, respondeu Helena olhando as telas. Você transformou dor em arte, e isso é raro. A entrevista saiu 2 dias depois. De Esquecida à Inspiração, Sofia Salles e o Poder de Recomeçar. Convites começaram a chegar. Escolas, centros culturais. Uma pequena galeria no centro da cidade. Dona Marta entrou no ateliê chorando baixinho. Eu sabia, Sofia. Eu sabia que um dia essa dor ia virar beleza. Na mansão, Patrícia bateu a revista na mesa, furiosa. Chega! Essa mulher precisa desaparecer. Verônica apertou os lábios, tensa. Deixe comigo! Mas Bento, que passava pelo corredor, ouviu. Parou, pegou a revista, viu o sorriso de Sofia cercada de crianças. Seu coração acelerou, como se reconhecesse antes da mente. Eu já vi esse sorriso antes, murmurou. Patrícia ficou imóvel. Verônica perdeu o ar por um segundo. E então, como quem desperta em meio ao esquecimento, Bento levou a mão ao peito, respirando fundo. Eu sinto falta dela, mesmo sem lembrar quem ela é, porque memória pode falhar. Mas amor, quando é verdadeiro, continua respirando dentro da gente. O evento acontecia em uma tarde fria de domingo. O salão da Galeria Horizonte estava cheio, iluminado por luzes suaves que faziam cada tela parecer pulsar sob a vista de quem chegava. As obras de Sofia Salles não estavam simplesmente penduradas. Elas respiravam. Eram pinturas que pareciam falar, como se cada traço tivesse sido feito com algo mais profundo que tinta. Memória, perda e esperança. Sofia observava de longe, com as mãos entrelaçadas
e o coração apertado como se pudesse escapar pela boca. Era a primeira vez que suas pinturas estavam em uma galeria, expostas ao olhar do mundo inteiro. Tia Rosa estava ao lado dela, vibrando como uma criança diante de fogos de artifício. "Você conseguiu, menina", disse, apertando-lhe os ombros. "Olha só esse povo todo. Isso aqui é seu." Sofia sorriu, mas havia uma sombra no olhar. "Ainda parece um sonho, tia", respondeu, a voz quase um sussurro. "Eu só queria que o papai e a mamãe vissem e também queria que Bento estivesse aqui." Tia Rosa passou o braço por ela com carinho lento, de quem conhece a dor que o silêncio esconde. "Eles estão vendo. E o tempo mostra quem fica, Sofia. O amor nunca se perde, só se esconde até a hora certa." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bento Castilho ajustava o colarinho do terno dentro de um carro preto que seguia em direção à mesma galeria. "Mãe, precisa mesmo disso?" perguntou com um cansaço que parecia antigo. "Eu não gosto desse tipo de evento." Patrícia Castilho, impecável como sempre, respondeu sem sequer olhá-lo. "É uma exposição importante. Pessoas que importam estarão lá, e você precisa ser visto." Ao lado dele, Verônica Lemos tocou seu braço com um sorriso estudado, treinado, ensaiado. "Talvez até descubra um novo hobby, Bento", disse leve demais para ser sincera. Ele desviou o olhar para a janela, observando a cidade passar como se fosse uma lembrança distante. Desde que vira a reportagem sobre Sofia, havia algo dentro dele que não lhe dava paz, como uma porta entreaberta no fundo de um quarto escuro. Quando chegaram à galeria, Patrícia foi imediatamente cercada por conhecidos. Verônica puxou Bento pelo braço, conduzindo-o entre os convidados, mas ele parou. No centro da parede principal havia um quadro grande, pintado em tons de azul, cinza e branco. Um homem à beira de um penhasco, olhando o horizonte. Ao fundo, uma mulher caminhava sob a chuva, de costas como quem se vai, mas não queria ir. A respiração de Bento falhou. "Que pintura é essa?" perguntou sem tirar os olhos da tela. Um funcionário se aproximou. "À espera da memória", da artista Sofia Salles Ventura. O mundo parou. Sofia. Verônica sentiu o estômago fechar. Patrícia, que se aproximava, congelou por um segundo, o suficiente para denunciar o medo. "É bonita, mas muito melancólica", disse Verônica, tentando parecer casual. Mas Bento deu um passo à frente. Seus dedos quase tocaram a tela. "Eu conheço esse sentimento", murmurou. E então, um flash. Chuva no vidro. Riso. Um toque de mão. Um grito. O estilhaço de um para-brisa. E ela. Ele recuou, levando a mão à têmpora. "Eu já vi essa mulher", disse a voz rouca. "Eu sinto como se tivesse perdido algo que era meu." Verônica o segurou pelo braço, como se pudesse impedir o destino. "Bento, pense. É só coincidência." Mas ele balançou a cabeça desesperado, quase ofegante. Não é coincidência. Eu sinto como se ela fosse tudo o que eu fui, tudo o que eu perdi." Do outro lado do salão, sem perceber nada, Sofia conversava com convidados quando uma repórter se aproximou sorrindo. "Senhorita Sofia, parabéns. Seu quadro acabou de ser vendido para um colecionador anônimo." Sofia levou a mão ao peito. "Meu Deus, quem foi?" A repórter abriu um sorriso misterioso. Ele deixou uma mensagem. "Algumas memórias valem mais que ouro." Os olhos de Sofia brilharam, como quem reconhece a voz de um fantasma amado. Lá fora, sentado sozinho no carro, com o quadro recém-embalado ao lado, Bento encostou a testa no volante. A chuva começou a cair. Ele sussurrou, não com a boca, mas com o coração. "Sofia." E do outro lado do vidro, no calor da galeria, Sofia sentiu o peito tremer, sem saber por quê. Era o destino soprando à porta. Era o amor lembrando. Era a história voltando para casa. A madrugada descansava pesada sobre a mansão dos Castilho, como se o silêncio tivesse sido estendido ali, como um manto espesso demais para ser respirado. No quarto amplo e impecável, onde o luxo escondia um vazio que ninguém ousava admitir, Bento se revirava entre lençóis caros que não ofereciam consolo algum.
O suor escorria da testa. A respiração vinha curta, quase sufocada, como se sua alma lutasse contra algo que seu corpo insistia em esquecer. Nos sonhos, imagens fragmentadas surgiam e desapareciam com a mesma rapidez. O brilho da chuva escorrendo pelo vidro de um carro, um riso leve que parecia pertencer ao lugar mais íntimo de sua memória. O cheiro suave de jasmim atravessando o tempo e tocando algo que doía. E por fim, a voz. Uma voz doce e cálida segurando o fio de algo que estava prestes a se perder. Você prometeu me encontrar, mesmo que o tempo tentasse nos separar. Bento acordou de sobressalto, sentado à beira da cama, os dedos pressionando as têmporas numa tentativa desesperada de manter aquela lembrança. O coração batia forte demais, como se tentasse romper o peito para alcançar o passado que lhe fora roubado. Levantou-se e desceu as escadas em passos lentos, encontrando a mãe ainda acordada na sala, rodeada por papéis e decisões. Patrícia ergueu o olhar com surpresa contida. Está tarde, meu filho. Eu não consegui dormir, respondeu ele, a voz carregada de cansaço. Mãe, quem é Sofia Ventura? A pergunta caiu no ambiente como um trovão silencioso. A caneta escapou das mãos de Patrícia, batendo contra o chão de mármore. Por que está perguntando isso? Eu vi o nome dela na exposição e antes disso, eu estava sonhando com ela. Bento respirou fundo, tentando não perder a coragem. Não é coincidência. Eu conheço essa mulher. Eu sinto isso. Patrícia sorriu, mas era o tipo de sorriso que se dá para conter um terremoto. Sofia foi apenas uma funcionária da fundação. Nada importante. Você está vulnerável. Sua mente está misturando coisas. Bento se aproximou, firme, quebrado, porém decidido. Não minta para mim. Não dessa vez. Por um instante, Patrícia não disse nada. Era como se calculasse cada palavra antes de soltá-la, cada gesto antes de permitir que o mundo o visse. Eu só quero o seu bem. O meu bem, rebateu ele, ou o controle da minha vida. Ela desviou o olhar. Vá dormir, amanhã teremos reunião. Mas ele ficou ali, parado, observando a distância entre eles crescer como um abismo. Às vezes, mãe, eu acho que você tem medo de eu lembrar quem eu fui. Ela se virou apenas o suficiente para que sua voz pudesse atravessá-lo. Talvez eu tenha medo de você lembrar quem ela era. Horas depois, enquanto o sol tocava as cortinas floridas da casa simples de tia Rosa, Sofia acordava com o celular vibrando insistentemente. Abriu a notificação ainda sonolenta e, ao compreender o que lia, o ar lhe escapou dos pulmões. Parabéns! Sua exposição foi destaque internacional. Todas as suas obras foram compradas. Um empresário deseja financiar seu novo ateliê. Tia Rosa, chamou com a voz trêmula. Eles compraram todos os meus quadros. A tia correu até ela e a envolveu num abraço que parecia guardar o próprio amor do mundo. Eu te disse, minha filha, nada é tirado de nós quando o amor é verdadeiro. Ele apenas muda de forma. Enquanto Sofia chorava de alegria do outro lado da cidade, Verônica entrava apressada na sala de reuniões, o rosto pálido, o desespero evidente. Patrícia, foi ele. Ele o quê? Bento comprou todos os quadros daquela mulher. A porcelana se estilhaçou no chão. Ele está começando a lembrar, disse Patrícia, a voz baixa como ameaça. Verônica respirou rápido, as mãos tremendo. Se ele lembrar de tudo, nós estamos acabadas. Patrícia ergueu o rosto lentamente, fria, calculada. Então vamos garantir que ele não lembre. E enquanto isso, sozinho em seu escritório, Bento tocava a superfície de uma das telas recém-chegadas. O perfume suave da pintura parecia trazer consigo o eco de uma promessa esquecida. Sofia, murmurou, os olhos marejando. Eu te perdi uma vez, mas desta vez eu vou te encontrar. Do outro lado da cidade, pintando em silêncio, Sofia sentiu um arrepio inexplicável subir pela pele. O destino tinha acabado de reabrir o caminho entre dois corações. O céu parecia carregado de um silêncio prestes a desabar, um cinza profundo, que anunciava a tempestade, enquanto a cidade respirava apressada nas calçadas molhadas.
Sofia Salles deixava a Galeria Horizonte após a reunião com a curadora, ainda tentando entender como a vida podia mudar tão abruptamente. Onde antes havia vazio e perda, agora havia convites, olhares, comentários, expectativas. Caminhava ao lado de Helena Prado, que segurava um guarda-chuva transparente, falando com entusiasmo sobre a nova proposta de exposição. A Fundação quer que o tema seja Memórias. Vai ser lindo, Sofia, disse Helena, com brilho sincero nos olhos. Sofia parou, o corpo encharcado de pensamento mais do que de chuva. A palavra ecoou dentro de si como uma porta que se abre para um quarto que ela ainda não sabe se tem coragem de entrar. Memórias, repetiu baixinho, como quem pronuncia algo sagrado. É engraçado. É tudo o que eu pinto. Então é destino. Helena sorriu, antes de correr para um táxi, quando o trovão rompeu o céu. Te ligo mais tarde. E de repente, Sofia ficou sozinha na calçada, sentindo a chuva cair pesada, molhando os cabelos, o casaco, a alma. Procurou abrigo sob a marquise de uma livraria, respirando devagar, tentando se manter de pé diante de um mundo que insistia em movê-la mesmo quando ela queria apenas continuar vivendo um instante de cada vez. Foi então que ela o viu. Bento atravessava a rua sob o temporal, sem guarda-chuva, o terno encharcado, o cabelo escuro pingando água. Seu passo era apressado, quase aflito, até que seu olhar encontrou o de Sofia, e tudo parou. Não houve surpresa, nem choque, nem dúvida. Foi como se o tempo tivesse se curvado para devolver algo que nunca deveria ter sido tirado deles. Sofia sentiu o coração se contrair tão forte que pareceu doer. Bento sussurrou, a voz quase levada pela chuva. Ele se aproximou devagar, sem sequer perceber que caminhava. Sofia, respondeu, e o nome saiu dele como quem reencontra a própria respiração depois de muito tempo sem ar. Por um instante, não havia passado ferido, nem futuro incerto. Apenas agora, apenas os dois. Eu não lembro, disse ele, a voz carregada de uma dor suave. Minha cabeça ainda é neblina, confusão. Mas quando eu te vi, eu senti. Senti como se tivesse voltado para casa depois de anos perdido no escuro. Sofia fechou os olhos, permitindo que uma lágrima se misturasse à chuva fria. Não precisa lembrar com a mente, respondeu com doçura que só quem amou entende. Lembra com o coração. Por agora é suficiente. Bento levantou a mão, hesitando por um segundo, como se temesse quebrá-la, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Isso, ele murmurou. Isso eu conheço. Sofia encostou a testa na dele, sentindo o calor sobreviver à tempestade. Eles não se beijaram, não se prometeram nada. Foi mais profundo que isso. Foi reencontro. Foi retorno. Mas o destino não permite que um reencontro aconteça sem prova. A voz veio cortando o ar aguda como faca. Bento! Sofia abriu os olhos. Verônica estava na calçada, também encharcada, o batom borrado, o rosto contorcido por raiva e desespero. Então era aqui, ela disse, avançando um passo, com ela. Sofia recuou um pouco, mas Bento permaneceu firme. Verônica, por favor, não agora. Não agora? Ela riu um riso quebrado. Você desaparece, ignora tudo o que construímos, ignora acordos, sua família, tudo. E me diz, não agora? Bento respirou fundo, a chuva escorrendo pelo rosto. Verônica, nada daquilo era amor. Ela apontou para Sofia com a dor de quem luta para não ser esquecida. Acha que ele vai te escolher? Acha que o amor vence tudo? Sofia sentiu a dor, mas sua voz foi calma. Eu não estou competindo. Eu nunca estive competindo. Eu apenas existo. Se ele lembrar, é porque o amor lembrou. Se não, eu saberei ir embora. Bento olhou para ela como se aquela fosse a verdade mais bela que já ouviu. Verônica engoliu o choro, mas ele escapou mesmo assim. Eu te amei, Bento. Eu fiz tudo por você. Tudo. Ele respondeu com uma tristeza limpa. Quem ama não apaga. Quem ama permite que o outro seja. Verônica deu 2 passos para trás e correu,
desaparecendo na chuva como alguém que estava caindo por dentro. Bento virou-se para Sofia novamente. Eu ainda não sei tudo, confessou, mas eu sei que quero voltar. Amanhã. E depois. E depois. Até lembrar. Até entender. Sofia sorriu pequeno, mas cheio de alma. Então venha, quando o coração pedir. Ele se afastou devagar. Ela ficou. E no silêncio entre eles havia uma promessa que o tempo ainda iria terminar de escrever. A manhã nasceu com um brilho suave, quase tímido, como se o dia tivesse medo de interromper o que a noite havia deixado inacabado. Sofia acordou cedo, como sempre fazia, mas havia algo diferente na maneira como ela respirava. Não era felicidade plena, ainda havia cicatrizes, lembranças, restos de silêncio, mas seu peito estava menos pesado. Era como se o coração tivesse encontrado um pequeno espaço para esperar. Uma esperança silenciosa, madura, daquelas que não exigem, apenas existem. O ateliê estava preenchido pelo cheiro de tinta fresca e café quente. A mesa era um caos bonito, pincéis, telas inacabadas, esboços com traços firmes e inseguros ao mesmo tempo. Tudo parecia pulsar como o coração de quem ainda aprende a se reconstruir. Sofia respirou fundo e se aproximou da janela, observando a luz que entrava suave, como se o sol também tivesse aprendido a ser cuidadoso com ela. Quando a campainha soou, não foi um som que a assustou. Foi um som que ela reconheceu. Sofia abriu a porta. Bento estava ali. Não havia chuva, não havia caos externo, mas havia o mesmo olhar da noite anterior. Um olhar que buscava, que duvidava, que tentava lembrar. Um olhar que sentia, mesmo sem compreender. Eu tentei não vir, disse ele, num leve sorriso que carregava cansaço e sinceridade. Mas parece que alguma coisa me trouxe até aqui. Sofia fez um gesto suave para que ele entrasse. Nem sempre a gente precisa entender, respondeu ela. Algumas coisas só acontecem. Bento caminhou pelo ateliê com cuidado, como se estivesse entrando num lugar sagrado. E estava. Ele parou diante de uma tela inacabada. Era o rosto dele, não o rosto do presente, mas o rosto que o amor lembrava. Ele aproximou a mão, mas não tocou. Eu sinto que esse homem me conhece, murmurou baixo, como se o pensamento pudesse escapar se falasse alto demais. Sofia se aproximou, respeitando a distância entre eles. Você conheceu esse homem. Bento engoliu seco. E você? Conhecia essa versão de mim? Sofia não desviou o olhar. Eu amei essa versão de você. O silêncio que veio não era um vazio. Era um espaço cheio, vivo, onde nenhuma palavra era necessária. Bento respirou fundo, como quem precisa reunir coragem para admitir aquilo que dói. Sofia, eu tenho medo. Ela se aproximou meio passo. Medo de quê? De lembrar e perder tudo outra vez. De descobrir que eu te amei mais do que sei amar agora. Ou pior, de descobrir que eu nunca fui bom o suficiente para você. Sofia levantou a mão bem devagar e pousou sobre o peito dele. O toque era leve, mas inteiro. O amor não precisa voltar de uma vez, Bento. Ele volta em detalhes, no jeito de olhar, no silêncio que não machuca, no toque que não assusta. Ele segurou a mão dela como se estivesse segurando algo frágil que não podia quebrar novamente. Eu quero aprender de novo, disse, com uma vulnerabilidade honesta. Quero te descobrir do jeito certo dessa vez. Sofia sorriu, não aquele sorriso ansioso, mas o sorriso de quem entende o tempo. Então fica um pouco. E ele ficou. Não houve beijo, não houve promessa exagerada, não houve drama. Só 2 respirações aprendendo o mesmo ritmo. Quando o sol se despediu no horizonte, Bento sabia que precisava ir. Eu devo voltar, disse com pesar. Minha mãe vai perguntar, vai insistir. Eu sei, respondeu Sofia, sem tentar segurá-lo. Ele deu um passo para sair, mas voltou apenas para tocar a mão dela mais uma vez. Eu volto amanhã. Não era suposição, era certeza. Sofia apenas assentiu, calma, serena, confiante no amor que não precisava correr. Quando Bento entrou na mansão, Patrícia o esperava, rígida, imóvel como uma estátua prestes a quebrar. Onde você estava?
Perguntou, controlando a voz. Com a Sofia. A xícara em sua mão estremeceu. Verônica, ao lado, ficou branca. Bento, começou Patrícia, o tom frio. Nós já conversamos sobre... Chega, interrompeu ele, tranquilo, mas firme. Eu estou cansado de viver uma vida decidida por medos que não são meus. O silêncio que seguiu foi pesado, quase violento. Verônica o olhou com o coração implorando, mas ele não olhou de volta. E naquele instante, sem gritos, sem dores expostas, sem tragédia, as correntes começaram a se romper. Sofia não viu, mas o amor estava voltando, pedaço por pedaço, no tempo certo. Da única forma que o amor verdadeiro sabe voltar, quando recebe permissão para respirar. A noite caía pesada sobre a cidade e havia algo na escuridão que parecia observar tudo com atenção silenciosa, como se o próprio destino estivesse prendendo o fôlego para o que viria a seguir. Na mansão Castilho, a grande sala parecia ainda maior, vazia de gente, cheia de fantasmas. As luzes continuavam acesas, mas nenhuma delas conseguia esconder o desassossego que se espalhava pelos cantos, como rachaduras em uma parede que, por anos, fingiu estar intacta. Papéis de contratos rasgados estavam espalhados sobre o chão. Garrafas que antes eram símbolo de comemorações agora estavam vazias sobre a mesa, e ecos de passos apressados mostravam que aquele império, construído sobre aparências, começava, enfim, a ruir. Patrícia Castilho segurava o telefone com força, como se a vida dependesse disso, enquanto a voz seca e impaciente do outro lado anunciava a queda iminente. Sim, eu sei do prejuízo, gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Mas não pode ser definitivo, nós vamos reagir. Mas o silêncio que voltou do outro lado foi absoluto antes da ligação cair, como se até a tecnologia tivesse desistido de sustentá-la. Ela respirou fundo, encostando ambas as mãos na mesa, como uma rainha prestes a perder o trono que achava eterno. Do lado de fora, um trovão rompia o céu, sacudindo a mansão como se o mundo estivesse confirmando. A tempestade chegou. Foi nesse ambiente que Bento, ainda com o coração vibrando do que havia sentido na casa de Sofia, entrou pela porta principal. Ele não vinha confuso, vinha acordado. Algo dentro dele finalmente começava a reconhecer o próprio nome, a própria história, a própria alma. Subiu alguns degraus, mas parou. Vozes ecoavam pela sala de estar. Não eram vozes baixas, não eram vozes contidas. Eram vozes que carregavam segredos grandes demais para continuarem guardados. Ele deu meia volta e desceu, guiado por um instinto antigo, o mesmo instinto que um dia o fez segurar Sofia pela mão em meio à chuva. A porta estava entreaberta. Dentro, Patrícia estava diante da lareira apagada, os braços cruzados, o corpo rígido como pedra rachando por dentro. Verônica estava de pé, os cabelos desgrenhados, o batom borrado, a respiração entrecortada, a aparência de alguém que já não conseguia sustentar o próprio teatro. Você prometeu, Verônica dizia, e sua voz era um corte aberto, vivo, sangrando. Prometeu que ele ficaria comigo, que tudo aquilo seria apagado, que ela seria esquecida. Patrícia virou o rosto, tentando manter a frieza que sempre foi sua melhor armadura. Eu prometi que te protegeria das consequências, respondeu com esforço. Não que você teria o amor dele. Amor não se compra, Verônica. Amor não se negocia. Você me convenceu. Verônica avançou, os olhos brilhando de lágrimas e fúria. Você me disse que se eu tirasse ela da vida dele, tudo se resolveria. Que ele ficaria comigo. Que o acidente apagaria o que eles tinham. O mundo pareceu prender o ar. Patrícia fechou os olhos. Ela sabia. Ela sempre soube que aquele momento chegaria. Você estava descontrolada, murmurou. Eu tentei impedir, eu joguei o carro na frente do deles, Verônica gritou, e a confissão explodiu no ar como um raio partindo o chão. Eu causei o acidente, eu só queria que ele me ouvisse, eu só queria que ele parasse. Não era para ser assim, não era para machucar ninguém. Patrícia afundou no sofá, quebrando como porcelana fina que finalmente caiu no chão. Eu fiz o que uma mãe faz, disse, mas sua voz falhou.
Protegi meu filho. Protegeu? A voz que respondeu não veio de nenhuma delas. Veio da porta. E era Bento. Ele estava pálido, mas não fraco. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Firmes como quem acaba de lembrar tudo. Você me protegeu de quê, mãe? Perguntou sem levantar a voz, mas com uma dor tão profunda que silenciou tudo. Porque não foi de sofrimento. Não foi de perda. Patrícia deu um passo, tentando se aproximar. Bento, eu... Não. A palavra foi um corte. Você tirou de mim a vida que eu escolhi. Você me arrancou da única coisa que eu sabia amar. Ele virou o rosto para Verônica. Ela chorava sem defesa, sem máscara, sem orgulho. Eu te amava. Ela sussurrou como uma criança pedindo para não ser deixada para trás. Não. Bento respondeu, e sua calma foi devastadora. Você me queria. Querer é posse. Amar é liberdade. Sofia, ela esperou. Ela perdeu tudo. E ainda assim, nunca destruiu ninguém. Patrícia caiu de joelhos. Verônica desabou no sofá. As máscaras tinham acabado. Bento respirou. Olhou para a porta. E então disse, eu vou até ela. Não para lembrar quem eu fui, mas para escolher quem eu sou agora. E saiu. Sob o céu escuro que enfim começava a desabar em chuva, ele caminhou sem correr, porque o amor, quando volta, não precisa de pressa. Ele apenas volta. A noite parecia suspensa no ar quando Bento chegou diante do ateliê de Sofia, a cidade refletida em poças brilhantes e a chuva marcando o tempo como um relógio antigo que sabia exatamente quando um destino estava prestes a se cumprir. Ele saiu do carro sem se preocupar em fechar a porta, sem se importar com a água que escorria pelos cabelos, pela roupa, pelo rosto, porque naquele instante nada importava além de chegar até ela. O ateliê estava com a porta apenas encostada, como se o próprio universo tivesse deixado uma fresta aberta só para aquele reencontro acontecer. A luz quente lá dentro parecia chamar seu nome. Sofia estava de costas, o vestido simples caindo como um sussurro sobre a pele, as mãos manchadas de tinta, o olhar preso em um quadro ainda inacabado, um quadro que, de certa forma, sempre foi sobre ele. Não houve vento, nem trovão, nem trilha grandiosa. Apenas uma respiração. Sofia. A voz dele não veio alta, não veio desesperada, veio verdadeira. E isso fez o coração dela estremecer. Ela se virou devagar, como quem tem medo de que o próprio sonho desmanche se mover rápido demais. Bento! Ele deu 2 passos, depois mais um. Cada passo carregava dor, silêncio, ausência e amor nunca esquecido. Eu me lembro de tudo, disse ele, e sua voz tinha o peso de alguém que finalmente encontrou o próprio nome. De você, do que nós éramos, do que prometemos e da mentira que nos tiraram. O pincel escorregou das mãos dela e caiu no chão com um som pequeno, pequeno demais para a grandeza do momento, mas forte o suficiente para marcar o instante em que o passado voltou a respirar. Mentiras? Perguntou Sofia, a voz embargada, embora firme. Eu descobri a verdade sobre o acidente. Bento inspirou, e o ar parecia doer ao entrar. Foi a Verônica. Ela jogou o carro na nossa frente, e minha mãe... Ela encobriu tudo. Sofia levou a mão ao rosto, os olhos ardendo. Foi como sentir o impacto outra vez. O vidro, o medo, a queda, a perda. Meu Deus, eu não sabia, ele continuou, aproximando-se até que os dois pudessem sentir a respiração um do outro. Eu passei todo esse tempo acreditando que o destino tinha nos separado, quando na verdade foram as pessoas que mais deveriam nos amar. Sofia olhou para ele. Havia amor, havia dor, havia cicatrizes. E o que você quer de mim agora, Bento? Perguntou a voz baixa, porém firme como quem aprendeu a viver quebrada. Depois de tudo, o que ainda existe para nós? Ele deixou o orgulho cair, como só quem ama de verdade consegue. Nada além do seu perdão, disse com a honestidade de uma alma nu. E uma chance de tentar ser alguém digno do amor que você me deu um dia. Sofia sorriu sem força, mas com verdade. Eu te odiei tantas vezes.
E depois me odiei por ainda te amar. Eu sei. Ele fechou os olhos por um instante. E se ainda existir qualquer pequeno pedaço meu dentro de você, mesmo que seja um fragmento, deixa eu ficar, não para recuperar o que fomos, mas para construir algo novo. Sofia respirou fundo. O mundo ficou quieto. A chuva virou música. Ela deu um passo e segurou a mão dele. Não é pelo passado, Bento, sussurrou. É porque eu não quero viver com ódio. Ele a puxou para seus braços. E foi ali, sem palavras, sem promessas, sem pressa, que tudo se reconstruiu. O abraço não foi suave, foi necessário. Foi de cura, foi de retorno. Sofia encostou o rosto no peito dele, sentindo o coração dele bater. Não pela lembrança, mas pelo agora. Eu te perdoo, disse com lágrimas quentes que não eram de tristeza, mas de libertação. E perdoo a mim também. Ele chorou. Não como homem quebrado, mas como homem que finalmente voltou para casa. Eu não mereço esse perdão, mas precisa dele para começar de novo. Ela respondeu olhando nos olhos dele. E eu também. Ele sorriu, pequeno, como alguém aprendendo a sorrir outra vez. E agora? Sofia pegou o pincel, o mergulhou na tinta azul e começou a traçar algo novo. Agora a gente pinta outra história, respondeu, mas dessa vez sem borrar. Bento ficou atrás dela, os braços envolvendo sua cintura, o queixo encostando leve em seu ombro, como quem finalmente encontrou o lugar exato onde o coração descansa. Do lado de fora, o sol começou a romper a tempestade. Porque o amor de verdade, sempre volta quando é hora. E agora, era a hora. O tempo passou como passam as estações, sem pressa, sem alarde, apenas cumprindo o que foi destinado. 1 ano depois daquela noite de chuva, o mundo de Sofia Salles Ventura já não era o mesmo. O ateliê que um dia fora pequeno, improvisado, quase tímido, agora ocupava um amplo espaço no centro de Lisboa, com janelas enormes que deixavam a luz dançar sobre as telas. As paredes estavam tomadas por cores, sentimentos e memórias. Jornalistas viajavam de longe para entrevistá-la. E suas obras, nascidas da dor, da cura e do amor, eram agora disputadas entre colecionadores europeus. Naquela manhã, Sofia caminhava devagar pelo ateliê, observando as pinturas como quem observa lugares onde já esteve dentro de si. A assistente veio apressada, com uma prancheta na mão e um sorriso animado. A exposição Cores da Memória foi vendida inteira, Dona Sofia, disse ela quase sem fôlego. E a Fundação Prado quer uma mostra exclusiva no próximo semestre. Sofia sorriu de forma serena, aquela serenidade de quem aprendeu a respirar a própria história sem se ferir. Diga que fico honrada, respondeu olhando pela janela onde Lisboa ainda acordava. Mas quero uma semana de descanso antes. Preciso viver um pouco. Do outro lado da sala, Bento Castilho a observava em silêncio. A luz da manhã iluminava o rosto dele, e havia algo profundamente diferente ali. O olhar já não carregava a sombra de antes, apenas tranquilidade. Vestia jeans e camisa simples, não como quem perdeu riqueza, mas como quem escolheu liberdade. Ele se aproximou devagar. Não sei se o mundo merece tanto de você, disse com um sorriso leve. Sofia se virou divertida. O mundo não precisa merecer, só sentir. Bento riu e então a abraçou por trás, envolvendo-a com carinho. Encostou o queixo no ombro dela, fechando os olhos por um instante. Às vezes penso que a gente precisou se perder para entender o amor de verdade. Sofia o olhou de lado, com ternura doce. A dor ensinou mais do que o tempo, e o perdão salvou o que o tempo quase apagou. Eles se beijaram de maneira lenta, tranquila, como quem agradece à vida e não ao destino. Enquanto isso, muito longe dali, no Brasil, a antiga mansão Castilho permanecia fechada. O portão enferrujado, o jardim tomado pelo mato, o luxo transformado em silêncio. Patrícia Castilho vivia entre paredes vazias, acompanhada apenas pelos retratos de um passado que já não lhe pertencia. Quando as denúncias, dívidas e mentiras vieram à tona, o império desmoronou com a mesma rapidez com que ela o ergueu.
Sentada próxima à lareira apagada, folheava uma revista antiga. Na capa, uma foto de Sofia sorrindo, rodeada de crianças. Sofia Sales Ventura, a mulher que transformou dor em arte. As mãos de Patrícia tremiam. "Eu só queria proteger você", sussurrou, deixando uma lágrima escorrer. "Mas no fim protegi meu orgulho e destruí tudo." Fechou a revista e ficou olhando o vazio. "Espero que um dia você me perdoe, Bento", como ela perdoou. Em outra parte da cidade, longe dos antigos círculos dourados, Verônica Lemos agora trabalhava em uma pequena loja de molduras. Sem maquiagem elaborada, sem vestidos de grife, sem holofotes. Quando viu no jornal uma foto de Bento e Sofia juntos em Lisboa, respirou fundo. Por um instante sentiu a velha dor, mas ela já não a dominava. "Pelo menos alguém encontrou o final feliz", murmurou, ajeitando o uniforme. "Talvez, um dia, eu aprenda a merecer o meu também." Era a primeira vez que suas palavras não vinham acompanhadas de veneno. De volta a Lisboa, Sofia se preparava para mais uma entrevista. Bento ajudava a escolher o vestido, rindo quando ela bagunçava o cabelo dele de propósito. "Ainda me assusta ver seu rosto em revistas", brincou ele. "A artista que o mundo admira e o homem que quase estragou tudo." "Quase", disse ela, tocando o rosto dele com carinho. "O destino é generoso com quem aprende." Antes de saírem, ela segurou a mão dele, firme e suave ao mesmo tempo. "Bento, se algum dia o tempo tentar apagar o que temos, o que você vai fazer?" Ele encostou a testa na dela. A respiração dele se encontrou. "Vou procurar por você até lembrar de novo." Sofia sorriu emocionada. "Acho que o amor é isso, uma lembrança que o coração nunca esquece." Durante a entrevista, a repórter perguntou: "Depois de tudo que viveu, qual é o segredo para nunca desistir do amor?" Sofia pensou. Respirou fundo e respondeu: "Amar é lembrar, mas também é perdoar. E às vezes é esquecer, né, para aprender a amar de novo." A repórter sorriu sem entender que havia ali uma história inteira. Mas Bento entendeu. Ele sempre entenderia agora. Mais tarde caminharam juntos pelas ruas iluminadas de Lisboa. A cidade parecia respirar junto com eles. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. "Você me esqueceu uma vez", sussurrou. "Mas desde que voltou, é como se me lembrasse todos os dias." Bento apertou sua mão. "E vou continuar lembrando, enquanto o amor existir." A câmera imaginária se afastou. E o narrador, suave como quem termina um sussurro, disse: "Porque o amor verdadeiro não precisa ser lembrado. Ele simplesmente existe. E quando o coração reconhece o seu lar, nenhuma ausência consegue apagar." E chegamos ao fim de mais uma história. Uma história que nos mostra que o amor verdadeiro pode até ser ferido, arrancado, esquecido, mas nunca destruído. Sofia perdeu tudo. Chorou em silêncio. Foi apagada da vida que ela mesma construiu. Mas ela se levantou, se reconstruiu, e o amor, quando é de verdade, encontra o caminho de volta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que a dor não é o fim. Ela é só o começo de um novo recomeço. Agora me conta, em que parte dessa história você sentiu o seu coração apertar? Quando ela foi esquecida? Ou quando ele lembrou? Não com a cabeça, mas com o coração. Eu leio cada comentário com carinho. É neles que eu encontro sentido para continuar contando histórias que abraçam a alma. Obrigada por fazer parte da nossa família Histórias Comoventes. Aqui, ninguém se reconstrói sozinha. Nos vemos na próxima história, porque o amor sempre volta para onde ele pertence.